Bom dia, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez, nesse momento de fé e de oração. Eu quero pedir a você que está chegando que compartilhe esse momento aqui com a sua família, com seus amigos, com seus contatos e abençoe a vida de alguém, conduzindo eles para a oração, para a palavra. Eu queria também dizer para você, meu irmão, que talvez esteja aqui pela primeira vez e não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui. Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho das notificações, você vai ser avisado dos nossos eventos, as nossas orações diárias. Vai ser uma bênção. E glória a Deus por isso. Então, vou dar um tempinho aí para o pessoal que está chegando, né? Vai estar com a gente. Eu queria convidar a todos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Vamos abrir lá. Enquanto isso, você que ainda não deu seu like, deixa teu like aí e também compartilha. Você não leva nem meio minuto para compartilhar aí com alguém essa live. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8. Vamos ler aqui a partir do verso 14. Diz assim: Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Interessante, a sogra de Pedro estava com febre. Aqui está dizendo que quando o Senhor entrou na casa, a sogra de Pedro foi curada. Eu queria aqui que você pensasse numa coisa. Imagina só. A palavra de Deus diz que nós somos um tabernáculo para a habitação de Deus em espírito. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não conheço nenhum relato na Bíblia onde o Senhor Jesus tenha entrado numa casa e as pessoas tenham permanecido doentes. Aqui traz o relato de uma casa que o Senhor entrou. E havia uma mulher que estava doente, estava com febre. Ela foi curada. Talvez alguém poderia dizer assim, mas lá em Nazaré, que o Senhor fez poucos milagres. Pois bem, a Bíblia diz que lá o Senhor fez poucos milagres por causa da incredulidade deles. Mas não diz que o Senhor Jesus entrou numa casa e as pessoas não foram curadas. Não diz isso. Agora, aqui está dizendo e mostrando uma casa que ele entrou e a mulher foi curada. Quando Jesus entra numa vida, as coisas mudam. Quando o Senhor Jesus entra na vida de qualquer pessoa, as coisas não vão poder continuar como estavam. Nosso corpo é o templo do Espírito. E talvez aí nós ficamos perguntando qual que é a relação que tem uma coisa com a outra? Bom, vamos tentar separar isso. Eu estou tentando falar sobre uma alegoria aqui.
Isso que aconteceu não foi alegoria, isso foi real, certo? Isso aqui foi um fato real, isso aconteceu de fato. O Senhor Jesus entrou na casa de Pedro e a sua sogra estava com febre e o Senhor curou essa mulher. Então isso foi real, isso aconteceu. O que eu estou querendo é usar este acontecimento real como uma alegoria para que você entenda outra coisa. Ou seja, quando o Senhor entra na vida de alguém, as coisas vão mudar. Agora, veja que a sogra de Pedro estava doente e a primeira coisa que ela fez, ela estava de cama, ela estava parada, mas a primeira coisa que ela fez, depois que ela foi curada, foi se levantar e passar a servir o Senhor. Porque diz aqui no versículo 15, ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Veja, o Senhor entrou na casa da sogra de Pedro, o Senhor curou a vida daquela senhora e a partir do momento que ela foi curada, ela passou a servi-lo. E é nesse sentido que eu digo, houve um propósito, sempre há um propósito. Sabe, eu já vi muitas pessoas, e é nesse ponto que eu queria falar para vocês. Eu já vi muitas pessoas que estavam à beira da morte, não apenas com uma febre. Eu tenho um amigo que ele foi diagnosticado com câncer há muitos anos atrás. E ele então foi parar num hospital, no Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro, na ala dos pacientes terminais. Por quê? Porque tinham dado assim pouquíssimos meses de vida para ele. Um dia, uma senhora entrou lá e foi até o lugar onde estavam os doentes e foi orar por ele. E ela perguntou para ele se ele queria entregar a sua vida para Jesus. E ele, uma pessoa de uma estatura alta, 1,90 m, estava com 40 quilos em cima de uma cama, era apenas pele e ossos. E aquela senhora perguntou para ele então se ele queria entregar a sua vida para Jesus. E ele disse assim, se Jesus aceitar isso aqui, porque ele era só pele e ossos, se Jesus quiser aceitar isso que está aqui, eu entrego a minha vida para ele. E nesse momento, ela fez uma oração e este homem foi curado. Este homem foi curado, nem os médicos acreditavam, porque para a medicina não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não faça. Não há absolutamente nada que o Senhor não mude. Não há uma situação, não há uma questão impossível ou grande demais para Deus. Mas veja, a partir do momento que aquele homem foi curado, que ele entregou a vida para Jesus, ele entregou também tudo que era o sonho dele e passou a servir o Senhor. Este homem hoje, já fazem mais de 40 anos que ele foi curado e ele estava desenganado. Mas a partir do momento que ele foi curado, ele passou a servir a Jesus. Essa senhora que foi curada, assim que ela foi curada, ela passou a servir a Jesus. Ou seja, eu já vi muitas pessoas que entregaram sua vida para o Senhor, pessoas que estavam doentes e disseram, Senhor, eu vou te servir. Se o Senhor me curar, a minha vida é tua
e eu vou passar a te servir. Já vi muitos casos de pessoas que foram curadas desse jeito, porque fizeram um propósito com Deus, um propósito de servir ao Senhor. Aqui o Senhor não exigiu isso dela antes de curá-la, mas sabe, a partir daquele momento aquela senhora, ela foi servir ao Senhor. E aí você talvez possa dizer, bom, mas ela foi servir o quê? Um alimento? Sim, queridos. Mas a gente serve ao Senhor de diversas maneiras. A gente serve ao Senhor de diversas formas. Este homem que eu contei para vocês, ele se tornou um pastor. Mas ele entendeu que a sua vida, ele só estava vivo por causa de Jesus. E é isso que acontece quando Jesus entra numa vida. Ele muda uma condição e também a pessoa que reconhece o que Jesus fez, ela tem a oportunidade de servir o Senhor. Talvez você se pergunte, afinal de contas, qual é o propósito dessa palavra de hoje? Bom, o propósito de eu contar isso e de ler esse texto é porque talvez tenha alguém que vai cruzar aqui nessa live hoje e que está desenganado, que os médicos não dão esperança, expectativa de cura. E essa pessoa pode, nesse dia, entregar a vida para Jesus e dizer, Senhor, o Senhor me cura e eu vou te servir. Eu vou usar a minha vida para te servir. Eu creio que essa live tem um propósito hoje. E por isso que eu falei de usar esse texto real, que aconteceu realmente, para falar a respeito disso. Eu sei que o Senhor, Ele pode fazer e Ele faz. Então, acredite nisso. Se você verdadeiramente entregar sua vida para Jesus e disser para Ele, Senhor, eu quero te servir, Ele vai mudar a tua história. Queridos, quando alguém se propõe a servir Jesus, Ele muda tudo. Ele, havendo um propósito na vida da pessoa, Ele vai te conceder forças, saúde, recursos, para que você possa cumprir uma missão, a missão de servir o Senhor aqui nessa terra. Então, se você conhece alguém que está nessa condição, repassa para ele essa live. Se você conhece alguém que está desenganado, repasse para ele essa live, para que ele possa ouvir, meditar e fazer uma prova. Não precisa você concordar comigo, nem duvidar de mim. Se você não acredita e você está nessa condição, então simplesmente fala com Jesus e vamos ver o que vai acontecer. Simplesmente fala com Jesus e vamos ver se Ele não vai mudar a tua história. Simplesmente fala com Jesus e vê se Ele não vai te curar. Mas lembre-se, faça um propósito. Diga para Ele, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou usar a minha vida para te honrar e fazer a tua vontade, fazer a tua obra, te servir. Vamos orar, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por este dia, por este momento. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo. E nesta hora, meu Deus, eu coloco a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã, diante do Senhor. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor alcance essa pessoa que está desenganado, está com uma enfermidade que a medicina não oferece cura, mas que o Senhor cura. Eu oro, meu Deus querido, para que essa pessoa que está me ouvindo, ela possa ter fé.
Eu oro para que este momento gere fé no seu coração e essa pessoa possa verdadeiramente desfrutar de um milagre da tua mão. Eu repreendo nesse momento toda a ação do inimigo, do alto da cabeça à sola dos pés, eu repreendo o espírito de enfermidade, repreendo a pressão alta, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o mal. Eu dou ordens agora para que caia por terra todo o poder do engano, caia por terra todo tipo de câncer, todas as formas de câncer. Eu dou ordem agora para que a pressão alta, a taquicardia, a arritmia, a aceleração, a palpitação, o AVC e o infarto saiam em nome de Jesus Cristo. Eu dou ordens agora para que todo mal nos rins, no fígado, no pâncreas saia. No nome de Jesus Cristo, ministro cura. Ministro cura nesta vida que está aqui. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão. Abençoa, meu Deus, esta vida que está aqui conosco nesse momento. Eu oro pelas famílias, repreendendo, Senhor, meu Deus, todo o mal. Repreendendo, Senhor, meu Deus, toda perturbação. Eu repreendo agora todo o mal, toda obra maligna. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Querido Jesus, em teu nome, eu peço que o Senhor nos livre de todo mal, todo tipo de acidente nas ruas, estradas, rodovias, acidentes aéreos, marítimos. Eu repreendo agora os carros desgovernados, repreendo em nome de Jesus as imprudências no trânsito. Repreendo também neste momento todo tipo de violência, a briga, a ira, o sequestro, o assalto, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a maledicência, a vingança, a bala perdida, o homem sanguinário. Eu repreendo todo o mal no nome de Jesus. Pai querido, estende a tua mão e abençoa, Senhor. Abençoa esta vida, abençoa esta casa. Quero orar aqui, Pai, pela vida dos pastores, pelas suas famílias, no nome santo e bendito de Jesus. Põe a tua mão, abençoa, livra do mal. Querido Deus, eu clamo ao Senhor que nesta hora visite a vida dos pastores, as suas famílias, suas finanças, seus ministérios. Eu oro, meu Deus querido, pela vida do profeta Vinícius, pela sua casa. Eu peço que o Senhor os abençoe. Eu oro pelo evento aqui nessa cidade que nós teremos. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu oro por aqueles que estão vindo para cá. Oro também, querido Deus, pelos cultos que nós temos nas IEGNES, pelos nossos cultos, que nós possamos, querido Deus, desfrutar da Tua presença, do Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você puder, deixa teu like aí e compartilha essa live. Tenho certeza que esta live vai alcançar alguém que está com uma enfermidade que não tem cura. E se essa pessoa fizer um propósito com Deus, ela vai receber uma cura. Então, talvez hoje a gente não possa saber especificamente quem está aceitando ou quem vai fazer um propósito com Deus. Mas eu tenho certeza que aquele que fizer, ele vai poder testemunhar. E nós vamos poder ouvir o seu testemunho por aqui mesmo. Nos dias que se seguirão, nós vamos ouvir o testemunho de pessoas que disseram: olha, eu fiz um propósito com Deus, entreguei a minha vida para Jesus e naquele dia eu fiquei curado, a enfermidade desapareceu e hoje eu tomei a decisão, eu estou servindo a Jesus. Glória a Deus. Queridos, daqui a pouquinho nós teremos um culto abençoado e você está convidado. Então, fique ligadinho aí, você que puder, venha para a igreja. E você que mora em outra cidade, outro estado, acompanha online, porque vai ser ao vivo aqui neste canal.
tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus e até mais.